Fala, gente! Hoje damos início ao nosso podcast, um projeto elaborado pelos alunos do Colégio Polivalente, turma 201, juntamente com os professores Esdras e Osvaldo. Nosso podcast tem o objetivo de transmitir conhecimento e projetos, e esse é um dos que tem pela frente. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Milena. Meu nome é Cauã William. Meu nome é Cauã Henrique. E nós somos do EduCast. E para começar, vamos falar sobre a cultura popular brasileira. Como sabemos, o Brasil é formado por 3 etnias: indígenas, africanos e portugueses. Com isso, nós da 201 navegamos para descobrir a grande história. Então, sem mais delongas, fique com o primeiro episódio: Indígenas. Culinária. É visível que o Brasil sofreu várias influências, portuguesas, africanas e indígenas. Cada um teve forte atuação em vários campos, como arte, música e culinária, originando assim um processo de difusão de culturas. Mas o fato é que, dentre todas essas outras culturas, a indígena é que mais se encontra presente no dia a dia do brasileiro. Os indígenas foram os primeiros habitantes do país. Dessa forma, é importante ressaltar que eles se alimentavam do que cultivavam e do que a terra os ofereciam. Muita gente não sabe, mas boa parte da culinária moderna brasileira consumida nas residências e nos restaurantes utiliza ingredientes e métodos de produção introduzidos em nossa cultura pelos indígenas. Quando Pedro Álvares Cabral oportou pela primeira vez em terras brasileiras, o Novo Mundo já era ocupado por até 5 milhões de indígenas de diferentes etnias e regiões. Na prática, isso resultou em uma grande variedade de sabores e aromas, que se combinavam em novas misturas para criar pratos que nunca deixavam o gosto passar. Existe uma ideia comum de que a região norte, onde a floresta está bem mais preservada em nosso país, teria herdado a culinária indígena em maior proporção em relação às outras regiões brasileiras. Porém, a gastronomia dos povos indígenas deixou sua marca em praticamente todos os cantos do país. Alguns exemplos: purê. Mais um dos pratos indígenas à base do milho. O purê também leva broço de abóbora, conhecido como cambuquira, e temperos como cebola, alho e limão. Os grãos são retirados das espigas e batidos. Depois, o caldo é coado e refogado com os demais ingredientes para dar origem a um creme expresso bastante nutritivo. Dança. Esses são os momentos especiais que têm como objetivo a celebração e agradecimento pela colheita, a passagem de uma fase da vida como a puberdade, cerimônias fúnebres e demais propósitos coletivos. Algumas são as mais conhecidas, como o toré. Toré é o nome de uma dança realizada por diversas etnias da América Latina, sendo muito comum no Nordeste brasileiro e em Minas Gerais. A cerimônia inclui ainda uma dança circular em fila ou pares, acompanhada por cantos ao som de maracás, zabumbas, gaitas e apitos. Cada comunidade possui um toré próprio e singular, apresentando variações de todos ritmos e expressões. Sua veste é tradicional, confeccionada com palha, composta por 2 partes, a máscara ou casaco chamado tanã e a saia. O seu objetivo é preservar a identidade do dançador, que ao vesti-la, seguindo os preceitos religiosos, se torna o próprio encantado. A dança da onça, que enaltece o caçador que teria matado o animal com as próprias mãos, é realizada pelos índios Bororó no Mato Grosso. É uma representação do jovem índio que se tornou um bravo caçador e matou a onça com as suas próprias mãos. O dançarino que representa a alma da onça é coberto com pele desse animal e máscara de franjas de palmeira que disfarçam seus pés e mãos. Esse índio vai dançando dando batidas de pés e pulos, seguindo pelo pajé e por toda a tribo. As religiões dos povos indígenas do Brasil são politeístas, cultivam muitas entidades e não há adoração a uma única divindade. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã, o pajé em Tupi-Guarani. O pajé é um líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos que, através do transe, consegue entrar em contato com os espíritos dos antepassados e seres sobrenaturais. A principal tarefa do xamã é a cura. Através desse trânsito entre o mundo dos vivos e a dimensão sobrenatural, o xamã consegue controlar os espíritos causadores das enfermidades, evitando inclusive a morte do paciente. Um traço importante da religiosidade dos povos indígenas é a crença em seres sobrenaturais ou espíritos.
Essas divindades variam bastante entre as etnias. Os Yanomami, por exemplo, creem na existência de espíritos da floresta, Chapiri, que moram no topo das montanhas. À época da chegada dos colonizadores europeus, os mais de 1000 povos indígenas que viviam por aqui já tinham um rico e variado panteão de divindades, todas em estreita ligação com as forças da natureza. Quais são os principais deuses da mitologia indígena brasileira? Jaci, filha de Tupá. Jaci é uma deusa da lua e guardiã da noite, responsável pela reprodução. Ela tem o dom de despertar saudades no coração dos caçadores e guerreiros para que voltem sempre ao colo de suas esposas e cuidem de suas famílias. Tupá. Tupá, o espírito do trovão, é o principal deus indígena e o criador do céu, das terras e dos mares, dos animais e das plantas. Ele ensinou aos homens a agricultura, o artesanato e a caça. Conceituou os pajés, o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Guaraci. Filho de Tupá, o deus do sol auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Irmão marido de Jaci, Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Em síntese, a religião indígena é uma maneira de construir o mundo, e devido a essas características tem influência direta na organização social dos grupos e nas práticas de subsistência como a caça, a pesca e a agricultura. Partindo para a música indígena brasileira é parte do vasto universo cultural dos povos indígenas que habitaram e ainda habitam o Brasil. Por ser uma das atividades culturais mais importantes na socialização das tribos, a música dos índios é de grande variedade, tornando impossível um detalhamento extenso e completo. A música para o indígena é algo muito importante devido a todo o seu peso social e ritual. Ela está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia, fazendo parte dos rituais como magia, socialização, contato direto com os ancestrais e cura, e bem como presente em festas comemorativas, podendo ser vista como uma linguagem diferenciada, pois a partir da música podemos saber se uma tribo está em guerra, em um ritual para os deuses ou em alguma outra manifestação cultural distinta. Os instrumentos musicais mais comuns são o chocalho, a flauta, o reco-reco, as trombetas de cunha, percussão, sopro e os bastões de ritmo. O maracá, conhecido como chocalho, é usado para acompanhar o canto. Para fazer esse instrumento, os indígenas pegam uma cabaça e colocam dentro dela pequenas pedras e semente. Depois fecham um buraco e colocam no chocalho um cabo de madeira e o enfeitam com pedras. Em síntese, a música indígena envolve danças rítmicas, sobretudo nos festejos religiosos. Os sons da natureza também se fazem presentes na música indígena, que por sua vez procurava mimetizar os sons de aves e de animais silvestres. A fusão entre a música e a dança é uma forma de celebração e culto de suas próprias crenças. A música promove a ligação com seus ancestrais, especialmente na prática do exorcismo, da magia e da cura. Culinária africana no Brasil. Para falar das comidas de origem africana, bem como dos pratos de origem africana que foram adaptados e hoje fazem parte da culinária afro-brasileira, é possível voltar um pouco no tempo e relembrar um dos momentos da história do nosso país. Desde a chegada dos portugueses, principalmente durante o período do Brasil Colônia, milhares de negros foram arrancados de suas famílias e de suas culturas para serem trazidos à África para trabalhar no Brasil em regime da escravidão. Citar alguns alimentos trazidos da África para o Brasil, temos o café, a banana, o coco, o gengibre, o quiabo, o amendoim, o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o jiló, o inhame, entre muitos outros itens, sempre trazidos pelos mercadores de escravos. Já que os negros vinham escravizados, geralmente não traziam nenhum ingrediente típico, pois eram aprisionados e viajavam em péssimas condições. A solução era improvisar e buscar substituições. Pamonha. A pamonha que conhecemos atualmente surgiu como uma variação do chamado acaçá, que era um molinho de milho enrolado.
em folhas verdes de bananeira e servido com vatapá ou cururu. A versão de pamonhas salgadas ou doces, feito à base de milho triturado e leite, enroladas na palha do próprio milho e cozidas na água fervente até ficarem com a consistência mais firme. Assim fala a Dona Rosa. É um alimento muito nutritivo, né? É muito forte, vamos dizer assim, tá? E muito agradável. Uma iguaria, né? Muito gostosa. Eu lembro das primeiras vezes na minha infância, na minha casa, minha mãe servia. E tanto tem a pamonha doce quanto a pamonha salgada. Feijoada. Dividindo o estrelato com a acarajé, a feijoada é também uma comida africana que ficou famosa praticamente por todo o Brasil. No entanto, a origem do prato é um pouco controversa. Há uma versão muito conhecida que diz que a feijoada surgiu nas senzalas, onde as pessoas escravizadas aproveitavam os pedaços de porco que os senhores jogavam fora, com pés, orelhas e misturavam no feijão preto. Outra versão conta que os portugueses já tinham o hábito de fazer o prato como um cozido. Quando os africanos passaram a prepará-lo aqui no Brasil, acrescentaram a farofa e a laranja. Danças africanas. Maracatu é um dos ritmos de tradição africana, que hoje é difundido em todo o Nordeste brasileiro, especialmente nas cidades de Recife e Olinda. É caracterizado principalmente pela percussão forte que teve origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Assim, explica melhor Luiz Água, que pertence à nação Maracatu, Porto Rico, que existe há 107 anos. Que o maracatu e o candomblé são a mesma coisa, pelo menos para a gente da nação Porto Rico. Não há diferença do candomblé que a gente faz no terreiro com o maracatu. E existe essa diferença, porque no terreiro é uma coisa, o maracatu é outra. Só que pra gente, o que a gente canta, o que a gente saúda com os cantos do maracatu do Baco Virado, são para as nossas entidades, para os nossos orixás, para os nossos guias, para os nossos antepassados. Então maracatu e candomblé, para a gente da nação do Maracatu Porto Rico, é a mesma coisa. Os principais instrumentos do maracatu são o principalzão de todo, que todo mundo sempre quando vê tocando, a turma se afeiçoa logo. O primeiro que é visto são os tambores, as alfaias, os bombos, como a gente chama. Que antigamente eram feitos de barricas, tipo a barrica do Chaves. Essas barricas vinham nos navios, né, com alguns com óleos e azeite, outros com tecidos e outros com água, enfim. E as barricas que eram descartadas, normalmente que tinham azeite e óleo, eram que foram construídos os primeiros tambores, as primeiras alfaias. Religião africana. O candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, da qual surge a umbanda, a capoeira, uma dança-luta prática pelos antigos escravos criada no Brasil. A culinária, com vários temperos e pratos típicos. Quem trouxe o candomblé para o Brasil foram os negros que vieram como escravo da África. Entre eles se destacavam dois grupos: os bantus, que vieram da religião como Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, que vieram da Nigéria e do Benin, e que são os Yorubás, ou Nagos e os Jejés. Porém, a religião oficial no Brasil era o catolicismo, trazido pelos brancos, de origem portuguesa. O candomblé, culto africano que se tornou afro-brasileiro, era encarado como bruxaria. Por isso, era proibido, e sua prática reprimida pelas autoridades policiais. Assim, os negros passaram a cultuar suas divindades e seguir seus costumes religiosos secretamente. Para disfarçar, identificavam seus deuses como os santos da religião católica. Por exemplo, quando rezavam em sua língua para Santa Bárbara, estavam cultuando Iansã. Quando se dirigiam a Nossa Senhora da Conceição,
estavam falando com o Iemanjá. Esse processo foi chamado de sincretismo religioso. Músicas africanas. O Afropop, atualmente a música popular africana, é composta por inúmeras influências diferentes, incluindo vários elementos da música ocidental, como os instrumentos e técnicas de estúdio de gravação, elementos do rock, do jazz e do samba, por exemplo, fazem parte da música popular feita nos países africanos. Ton corps est aussi beau que l'or, que l'aurore. Religião portuguesa. A população portuguesa era e é a grande maioria católica, devido sobretudo à tradição e às circunstâncias históricas que Portugal venceu no passado. Esse número alto de católicos vem baixando consideravelmente nos últimos anos. Esse fator acontece porque Portugal sempre foi um país muito forte religiosamente, mas devido à modernização e à migração para maiores cidades, os portugueses passaram a buscar novos horizontes, e consequentemente a religião é um desses pontos. Atualmente existe em Portugal uma lei da liberdade religiosa, que separa o Estado das religiões. O Estado português é declarado não convencional, ou seja, ele não adota nenhuma religião oficial, onde vigora a liberdade de religião e de crença. Apesar das mudanças no campo religioso português nas últimas décadas, fruto da passagem para a democracia e da lei da liberdade religiosa e da migração, o catolicismo mantém o seu domínio inalterado. A herança musical que Portugal trouxe para o Brasil. Além do sistema harmônico tonal, os portugueses ainda trouxeram da Europa instrumentos musicais como piano, violino, flauta, contrabaixo, clarineta, violoncelo, sanfona, violão e o cavaquinho. E a despeito do nome, mesmo a viola brasileira, símbolo das músicas do interior, não é uma criação nossa. Também conhecido como viola sertaneja, viola cabocla e viola caipira, dependendo da região do país, é um instrumento emprestado dos portugueses e é derivada das violas portuguesas, que por sua vez remontam os alaudes da origem arábico-persa. Cantigas de roda. Outra grande herança portuguesa para a cultura brasileira são as cantigas de roda, que eram bastante comuns na época do descobrimento de Portugal. Músicas clássicas como Escravo de Jó, Sapo Cururu e Roda Peão, além das populares Atirei Pau no Gato e Ciranda Cirandinha, são todas de origem lusitana. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Danças portuguesas. A dança portuguesa foi trazida para o Brasil por famílias lusitanas, que passaram a viver no país, sendo uma manifestação mais presente nas regiões sul, nos estados de Santa Catarina e Paraná, Sudeste, São Paulo e também na região Nordeste, nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão. No Brasil, as danças folclóricas sofreram influências das tradições dos estados, dos povos africanos e europeus, como Portugal. Dessa forma, dependendo do estado, as danças podem ser mais influenciadas pelos africanos, indígenas ou europeus. Algumas dessas danças vieram de Portugal. É o caso da Caninha Verde, dança portuguesa que foi inserida no país durante o ciclo do açúcar. Também foi praticada em colônias de pescadores, festas de casamento e cordões. Também podemos referir o fandango, que chegou à região sul do Brasil por volta de 1750 e foi trazida pelos portugueses. A gastronomia brasileira é rica em pratos que têm origem na culinária portuguesa. O arroz e feijão, prato típico do brasileiro, foi introduzido pelos portugueses e pelos índios. Os portugueses trouxeram consigo diferentes iguarias para a nossa terra, sendo assim diferentes tipos de comida, como pão de trigo, pastel de nata, vinho de Porto e o bacalhau, que é sem dúvidas o prato mais consumido do Brasil devido à criação da tradição cristã de não comer carne vermelha durante a Semana Santa.
O peixe se tornou o principal alimento consumido nos dias em que se celebram os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim nos conta a Camila, vice-diretora da Escola Godofredo Rangel, um pouco da sua experiência com o bacalhau. Eu tenho 42 anos, meu nome é Camila Neves Lima e eu sou vice-diretora. Eu conheço desde criança, porque minha mãe fazia no dia de Páscoa, que não pode comer carne vermelha, daí a minha mãe fazia bacalhau e eu comia. Eu gosto de bacalhoada fria, que é feito com batata, cebola, tomate, azeitona, palmito, ou então tipo de torta assada, quente. Pelo que eu estudei, eu acho que bacalhau é de mares portugueses. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Aprendemos então um pouco sobre a cultura indígena, portuguesa e africana, que são as primeiras bases da formação da identidade brasileira. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às nossas redes sociais para ficar por dentro dos acontecimentos. E antes de dizer obrigado e até breve, deixe seu comentário sobre o nosso primeiro episódio. Agradecemos aos ouvintes. Fiquem atentos aos próximos episódios. É isso. Até a próxima. Diretamente da Escola Estadual Godofredo Rangel, somos o EduCast.